Porque tanta gente acredita que essa mulher grávida que desapareceu na década de 90 seja esse corpo que está em exposição. Zhang Weiji era apresentadora de um jornal na China na década de 90, ela era muito prestigiada e ela estava grávida de 8 meses. Mas o boato que corria é que ela estava tendo um relacionamento com um homem casado. Pouco tempo depois foi descoberto que essa pessoa se tratava do homem mais poderoso da cidade, o prefeito Bu Xilai. O Bu era casado com a Gu Kailai e nessa época algumas testemunhas disseram que viram a Zhang confrontando algumas vezes a Gu em público. Só o que se sabe sobre o conteúdo dessas conversas são boatos e dizem que a Zhang queria expor o Bu e falar sobre um sistema de corrupção envolvendo ele e a família dele. A Zhang, que era repórter, logo foi demitida da emissora em 1998 e depois disso desapareceu grávida de 8 meses. Ela estava lá apresentando o jornal em um dia e no dia seguinte ninguém tinha nem notícias dela. Na época disseram que ela foi demitida da emissora por conta de pressão e insistência do prefeito e da primeira-dama. É aí que o mistério começa. Eu já falei pra vocês sobre o processo de plastinação em um outro vídeo. Esse processo foi inventado pelo Gunther Von em 1977 e depois disso diversas exposições aconteceram com corpos reais que foram doados ou que deveriam ter sido doados, e isso surgiu para fins de educação, para falar sobre o corpo humano e também para entretenimento, para as pessoas verem como de fato era. Bom, 14 anos depois do desaparecimento de Zhang, estava acontecendo uma exibição do Gunther que se chamava O Mistério do Corpo Humano. Essa exibição estava rolando nos Estados Unidos e lá estavam expostos diversos tipos de corpos, tanto de humanos quanto de animais. O que acontece é que um visitante dessa exposição teve certeza que um corpo ali se tratava da Zhang e do bebê dela, que tinha desaparecido junto com ela porque não tinha nem nascido e estava com 8 meses na barriga dela. Mas por que essa pessoa chegou a essa conclusão e tanta gente acredita nessa teoria? Em 2012, no ano que esse visitante foi até essa exposição, a Gu, mulher do prefeito, tinha acabado de ser presa por matar um ex-parceiro de negócios. No ano seguinte, o Bo foi preso por suborno e fraude. Os dois foram prisão perpétua e esse caso estourou na mídia. Foi visto que tem uma fábrica de plastinação na cidade do Bo, onde ele era prefeito. E rolam diversos boatos de que ele e o Gunther, que era o cara que fazia as plastinações, que inventou isso, eram muito próximos. Parece que o prefeito e o Gunther iniciaram contato por conta de documentos que o Gunther precisava, até porque ele era alemão e estava na China. Logo foi visto que diversos corpos usados pelo Gunther tinham sido de prisioneiros da China que tinham morrido, que tinham sido executados na prisão de Dalian, a cidade do prefeito do Bo. E isso era ilegal porque corpos só poderiam ser plastiados se eles fossem doados. O Gunther falou que assim que ele ficou sabendo que certos corpos que ele tinha eram de prisioneiros, eles foram cremados. Foi visto que o controle de origem desses corpos era ineficaz, o cara nem sabia qual era a origem dos corpos que ele usava. Logo, o Gunther foi confrontado por quem achava que aquele corpo era da Zhang. Falaram que ele tinha esse contato direto com o prefeito e que ela desapareceu na época que o prefeito mandou demiti-la e que esse corpo foi plastinado exatamente na época que ela desapareceu grávida de 8 meses de um bebê. Ele respondeu que aquele corpo daquela mulher tinha sido doado pela amiga da mulher dele. Mas que mãe em sã consciência doaria o corpo dela sabendo que tinha um bebê dentro e como é que ela saberia que ela ia morrer e o bebê também morreria e doaria pra ele? Nada fazia sentido nessa história. Mas agora vem o principal ponto que faz com que muitas pessoas acreditem que de fato era a Zhang ali. A diretora da fábrica de plastinação do Gunther era a Gu, a mulher do prefeito que em 2012 tirou a vida do parceiro de negócios. E isso meio que fez com que todas as peças se encaixassem e confirmassem que talvez ela tenha tirado a vida da Zhang e depois tenha usado o corpo dela em um processo de plastinação para nunca descobrirem. Até porque se esse processo é legalizado, não vai ter toda hora uma vistoria ali em cima de autoridades. Não iam procurar o corpo dela numa fábrica de plastinação. Na internet, algumas pessoas fazem comparações com o rosto dela, com o rosto da estátua que está em exposição. Foi visto que o tamanho dessa estátua é exatamente do tamanho dela e o peso parecia ser o mesmo também, o corpo bem parecido, e que o bebê que está ali na barriga provavelmente teria mesmo 8 meses. Comentem aqui o que vocês acharam desse caso, vocês acham que é ela, acham que não é, tem alguma teoria a respeito? Esse homem transformou o cérebro da esposa em tacos e o crânio dela em cinzeiro porque, de acordo com ele, o diabo mandou que ele fizesse isso. Maria Montserrat e Álvaro estavam casados há quase 2 anos, ela tinha 5 filhos, na internet não havia informações se alguns desses filhos eram dele ou se eram de um outro relacionamento, mas apenas 2 desses filhos, que eram meninas, moravam com o casal. Álvaro trabalhava como pedreiro e tinha dependência em algumas coisas ilícitas e álcool. Em casa ele era um cara muito abusivo. E segundo a avó das crianças, a mãe da Maria, as garotas que moravam com eles já tinham sofrido violência por parte dele e também assédio
Não se sabe ao certo se houve uma denúncia formal com relação ao que as filhas sofriam em casa, mas em determinado momento a Maria resolveu que não ia mais aguentar e se mudou. Ela saiu de casa e abandonou ele. Mas isso não durou muito tempo, porque durante esse período que ela ficou fora de casa, os sogros dela, os pais do Álvaro, ligavam para ela recorrentemente e conseguiram convencê-la a voltar para casa, a reatar com ele. O que acontece é que em junho de 2023, a família da Maria deixou de receber notícias dela. Eles ligavam para casa, ela não atendia. Aparentemente, os filhos que moravam com o casal já não estavam morando, talvez tenham ficado na casa dos avós. Isso não é descrito na internet. Então, o único meio de contato que eles tinham com ela era diretamente com ela, mandando mensagem e ligando. Após dias sem notícias, a família resolveu ir até a casa do casal e quando chegou lá, eles encontraram o Álvaro, que muito tranquilo respondeu que eles não veriam mais a Maria porque ele tinha tirado a vida dela. Ele teria dito para sua enteada, a filha da Maria, para avisar para a mãe dela, para a mãe da Maria, que era para ela ir lá buscar a filha, porque ele já tinha tirado a vida dela, tinha cortado ela e ela estava em sacos dentro da casa. Logo, a polícia foi chamada para aquele local. Quando chegaram lá, entraram na casa, encontraram diversos objetos como facões, martelos e também encontraram diversos sacos pretos onde ela estava. O Álvaro foi preso, foi levado pela polícia e durante o interrogatório ele falou que Santa Muerte, que é uma santa, a Nossa Senhora da Santa Morte, tinha mandado, junto com o diabo, que ele fizesse isso. Na casa dele também foi encontrado um altar que foi feito para essa santa. Foi visto que quando ele cometeu aquele crime, ele estava sob efeito de diversas substâncias ilícitas que ele misturou. Então, ele tirou a vida dela, separou em alguns sacos, usou o cérebro da esposa como recheio para tacos e o crânio como cinzeiro. Depois, ele pegou alguns sacos com o resto dela e jogou em um barranco que ficava atrás da casa, enquanto outros ele deixou lá dentro. Álvaro permanece preso, ainda não houve o julgamento dele, não sabemos quanto tempo ele vai ficar na prisão, mas sinceramente, por mim, fica a vida toda, porque, gente, isso aqui não pode viver em sociedade.